Olá, professores e alunos da maior e melhor escola de teologia de todos os tempos, a Escola Bíblica Dominical. É claro que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Bom, no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu muito sob o avivamento do Espírito Santo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Por isso, na dica de hoje, iremos discorrer sobre o significado dos termos diácono e diaconia, bem como suas qualificações e suas funções. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A única fonte de toda a diaconia cristã e seu protótipo perfeito é encontrada naquele que, sendo Senhor, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Por intermédio de sua encarnação como o servo messiânico do Pai, e por seu sofrimento messiânico, Cristo inverteu completamente o relacionamento servo-senhor e valorizou a dignidade de honra do servir e do sofrer. Assim, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Na véspera da sua crucificação, por exemplo, o Senhor Jesus reuniu seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés de todos os seus discípulos, um após um. Esse serviço, a lavagem dos pés, era efetuado pelos escravos, sendo ele, Jesus, o maior de todos os homens, tomou o lugar de um simples escravo e servo de todos. Dessa maneira, o apóstolo João mostra-nos como o Senhor Jesus tomou o lugar de um mero escravo para nos ensinar uma vida de serviço humilde. A partir desses ensinamentos, fica claro que toda a diaconia cristã, e na verdade toda a vida cristã, é uma participação pela graça na qualidade de servo do Filho do Homem. Esse diaconato em Cristo marca toda a igreja. Conforme Romanos, essa diaconia é uma dádiva distinta do Espírito Santo, juntamente com auxílios, liberalidade, misericórdia e hospitalidade. A palavra diácono vem do grego diákonos e significa servo, ajudante ou ministro. Essa palavra é usada de várias maneiras nas páginas do Novo Testamento, subentendendo um serviço de qualquer espécie, seja material ou espiritual. Quando falamos acerca do servir, damos a entender o trabalho feito para outra pessoa. Segundo o pensamento grego de Platão, um serviço, que vem do grego diaconia, era considerado incompatível com a dignidade de um homem livre, pois aquele que serve está em uma posição de dependência e sua liberdade é limitada. A Bíblia, no entanto, torna claro que o homem que foi liberto do domínio do pecado e da lei acha a verdadeira liberdade no serviço a Deus. O título diácono, no sentido de servo, é aplicado a Cristo, aos 12 e ao apóstolo Paulo. Especialmente a partir das epístolas do apóstolo Paulo, a palavra diácono recebe um sentido especificamente de ministro da nova aliança. Alguns têm visto em Atos 6 a iniciação do diaconato como um ofício eclesiástico, visto que a passagem emprega ali o substantivo diaconia e o verbo diakonem, e introduz a distinção significativa entre o ministério da palavra e o servir às mesas. Mas os 7 não são em nenhum lugar chamados de diáconos. Filipe, na verdade, é chamado de um evangelista, e relatos subsequentes enfatizam o papel dos 7 no debate, no ensino, na pregação e até mesmo no batismo. É perfeitamente possível que o ofício diaconal, especialmente criado neste ponto da narrativa histórica, não seja idêntico ao ofício mencionado no trecho de 1 Timóteo 3, por exemplo. Não obstante, o ofício diaconal no livro de Atos
foi o precursor dos ofícios de diáconos posteriores na igreja cristã. Seja como for, os primeiros passos dados em direção a este ofício, que teve como causa a controvérsia que surgiu em torno do cuidado pelas viúvas da igreja de Jerusalém, foi necessário para resolver os problemas materiais mais essenciais da comunidade cristã. Deve-se observar, com base nas palavras dos apóstolos em Atos 6, que a congregação é que coube o privilégio de fazer a seleção, embora os escolhidos vieram a ser aprovados e consagrados pelos apóstolos. Tratou-se de uma ação democrática, bem definida e clara. O ofício diaconal desenvolveu-se e expandiu-se, pois a saudação na epístola do apóstolo Paulo à igreja de Filipos parece referir-se ao diaconato como uma função específica e relativamente definida dentro da congregação e estritamente associada com o cargo de bispo. O mesmo uso quase oficial reaparece em 1 Timóteo 3,8, novamente relacionado intimamente com o bispo. Com base em documentos do primeiro século, como o Didaquê e os escritos de Clemente, os diáconos eram os assistentes mais diretos dos bispos ou pastores, especialmente por ocasião da celebração da ceia do Senhor e da consagração de discípulos. Os diáconos que aparecem no 6º capítulo do livro de Atos servem de exemplos antecipatórios da organização eclesiástica posterior. Os pré-requisitos para tais ofícios eram semelhantes às condições exigidas para o ofício apostólico e jamais esteve sujeito a mudanças ou alterações. Mas quais eram então as qualificações dos diáconos em Atos 6? Bom, segundo as palavras dos apóstolos, destacam-se 3 qualidades principais. Primeiro, ter boa reputação. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. E terceiro, ser cheios de sabedoria. O termo semelhante, no início da sessão, da descrição dos pré-requisitos do ofício diaconal posterior em Timóteo, significa que o autor sagrado não dirá algo muito diferente acerca das qualificações dos oficiais de Atos 6. O fato de que era exigido daqueles homens que fossem dotados de elevadas qualificações espirituais mostra-nos que o trabalho material não era a única responsabilidade e labor de que estavam investidos. Os 7 também mostraram ser missionários de elevada categoria. O ofício e a função dos diáconos teve começo no tempo dos apóstolos, conforme a descrição do 6º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Mas a passagem do tempo, tal como sucede a tudo mais, ampliou o escopo e a natureza desse ofício até que o mesmo se tornou uma posição eclesiástica, tal como ocorreu no caso do ofício dos supervisores ou pastores, que se desenvolveu para além da sua função simples e original. Os requisitos para a escolha dos diáconos são compatíveis com aqueles exigidos para a administração dos fundos da congregação e para a visitação de casa em casa, 2 funções tipicamente atribuídas aos diáconos na literatura patrística. A literatura patrística ilustra a definição progressiva de caráter oficial de diácono, juntamente com a distinção gradual de bispo e presbítero, para constituir um tríplice ministério no qual o diácono é um assistente do bispo. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como, por exemplo, distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto. Muito bem, por hoje é só. Caso essas dicas tenham te ajudado, então compartilhe esses subsídios aos demais professores e alunos da nossa amada EBD. Um grande abraço e até a nossa próxima dica.